Vamos falar com Deus. Opa, bom dia, a graça e a paz do nosso adorado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos lá, vamos sim, né? Vamos falar com Deus. Mais uma oportunidade hoje, sexta-feira. Ai, que bênção. Recebi um e-mail, um áudio, né, de voz muito engraçado. O cara diz assim: você tá triste hoje, sexta-feira? Ele bem pra baixo, né? Você tá triste hoje, sexta-feira? Fica triste, não, hoje é sexta-feira, segunda é feriado, é isso que eu digo pra você, segunda não é feriado não, mas se alegre, queridos, em nome de Jesus. Nessa manhã temos a oportunidade de estar na presença do nosso Deus, exaltando pela sua fidelidade, glorificando a Ele pelas muitas promessas que Ele tem para a nossa vida. É por isso que nós não vamos desvanecer o nosso coração, é por isso que nós vamos acreditar que Ele está preparando aí algo especial para as nossas vidas, porque se nós fôssemos nos atolar nas lutas que nós estamos vivendo, eu digo para você, querido, eu era a primeira que não vinha, viu? Eu era a primeira que não vinha, não, mas em contrapartida, quem me alavanca, quem me levanta, quem me fortalece, quem me vivifica, não sou eu mesma, por isso que eu me vejo como um milagre. É isso mesmo, me vejo como um milagre diante de tantas pelejas, diante de tantas lutas. Nós estamos aqui, né, de pé, fazendo a obra do Pai, anunciando que Ele é poderoso. Eu acho que o que eu acho mais fantástico na obra de Deus, o que eu acho mais poderoso em fazer a obra do Senhor, é que é o pobre falando das riquezas de Deus, o fraco falando da fortaleza de Deus. É o caído falando do levantar de Deus. Que coisa fantástica, porque isso não fala de si, isso fala daquele que é poderoso e que faz infinitamente mais. O Senhor faz, Ele executa, Ele é poderoso, Ele age e Ele de maneira toda especial e tremenda está pelejando pelas nossas vidas. A Bíblia fala que todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam a Deus. Então, em nome de Jesus, vamos olhar para a vida hoje com os olhos do Senhor. Achei tão interessante. Há muito tempo eu conheci uma história e ontem eu revi essa história. E fala de duas lagartas que se arrastavam com grande dificuldade pelo gramado, quando a sombra de uma borboleta enorme passou em cima delas e as cobriu. De repente elas olharam para cima para ver aquela brilhante e colorida criatura que voava em cima das suas cabeças, longe das suas vistas, porque ela já pegava ali aquele movimento do vento e já foi se afastando. Uma olha para a outra e diz: meu Deus, nunca chegaremos ali. E que coisa distante que está da nossa situação. E naquele momento a outra dizia: temos muita areia para comer, temos muita grama para rastejar. E a outra cutucou aquela que estava murmurando e disse: será que a gente um dia voa numa cor daquela? Será que um dia a gente consegue comprar umas asas daquela para chegar tão alto como esta borboleta chegou? É uma pena, né, que quantos de nós temos em nós essa oportunidade, porque aquela lagarta estava a um ponto de entrar no casulo e virar uma borboleta. É incrível como nós temos a tendência de olhar para nós só com aquela capacidade de ver o momento que nós estamos vivendo. Derrota total. Aquelas duas lagartas da história, elas não perceberam que elas, com certeza, pelo passar do tempo, consequentemente, seriam as borboletas de amanhã. Nós não estamos crendo na transformação que está acontecendo no invisível. Por quê? Porque o nosso ponto de vista está voltado simplesmente para a condicionante do momento. Nesta manhã, em nome de Jesus, querido, pare de viver como essa lagarta, se rastejando. Deus está preparando aí asas maravilhosas para nós. Espere e contemple um novo amanhecer de Deus na tua vida. É fato que quando nós estamos vivendo o afã daquela luta, nós ficamos meio que encurralados diante de tanta dor, porque, pelo amor de Deus, a nossa condicionante humana,
É natural que nós venhamos, em alguns momentos, tender a olhar para um monte de grama e de areia que está na nossa frente. É normal. Mas o que não é normal é nós simplesmente acreditar que aquilo ali é a nossa vida inteira. Não, queridos. A Bíblia fala lá no livro de Jeremias, capítulo 29, versículo de número 11, que eu é que sei que pensamento que penso a respeito de vós, para vos dar o fim que desejais. Então passareis a orar a mim e eu vos ouvireis, buscar-me-eis e me encontrareis. Quando me buscar de todo o vosso coração, serei achado de vós e mudarei a vossa sorte. Eu creio que nessa manhã, Deus o Senhor, Ele terá misericórdia da nossa alma, refugiará a nossa pessoa bendita, na sua pessoa bendita, o nosso coração amargurado. E nessa manhã, independente das calamidades, das pelejas, das tribulações, nós servimos a um Deus que é altíssimo, abrigo, refúgio, consolo, e Ele vai executar na nossa vida aquilo que precisamos, para que venhamos ver em nome de Jesus a sua poderosa e atuante mão, nos livrando da queda, nos livrando da vergonha, nos livrando da derrota. Afinal de contas, nós estamos orando, e eu creio que em consequência, a nossa busca paulatina pelo Senhor, Ele, de forma bem especial, se levantará do seu trono de glória e nos auxiliará, e nos livrará, e nos abençoará. Afinal de contas, Ele é Pai. Que Pai é esse, tão cruel, que vendo o seu filho pedindo ajuda, não estenderia a sua mão e não nos ajudaria? Eu não acredito, queridos. Nesta manhã, eu tenho certeza plena que o Senhor, de forma maravilhosa, Ele vai se levantar, refrigerar a nossa alma e nos guiará vitoriosamente a pastos verdejantes, as águas tranquilas. Nós nunca morreremos, aleluia, em nome de Jesus. Sem contemplarmos a sua poderosa mão atuante vitoriosamente na nossa vida, eu creio que o inimigo não prosperará contra os planos que Deus, o Senhor, executou para a nossa vida. Em plano hábil, Ele vai fazer, em nome de Jesus, valer cada uma de suas promessas na nossa vida. Portanto, nesta manhã, se levante. Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Ele nos aliviará. Ele, em nome de Jesus, suprirá a nossa necessidade neste momento. O Espírito de Deus nos confortará, nos consolará, nos encherá, e nós contemplaremos em nome de Jesus que a nossa busca não foi em vão no Senhor. Ei, filho, a nossa busca não é em vão no Senhor. O Cordeiro Imaculado de Deus, Ele vai entrar em nome de Jesus nesta guerra por nós, e Ele vencerá. Contemple nesta manhã o processo de metamorfose na nossa vida acontecendo. A nossa língua relatará os feitos extraordinários do nosso Deus na nossa vida. O Senhor é poderoso e Ele nos livrará. Eu não sei como Ele vai fazer, não me pergunte. Nesta manhã, em nome de Jesus, eu quero só que você creia que Deus, o Senhor, Ele vai repreender esse espírito maldito de acusação. Quem não já vivenciou isso? Um espírito maldito de acusação, dizendo é por sua causa, você é o causador de tudo isso. Nesta manhã, pode fazer do Senhor o seu castelo forte, faça dele o seu escudo, porque esta palavra maldita de desânimo que veio para atribular você, ela não é tão forte para penetrar um escudo de proteção chamado Jesus Cristo. Ele é o nosso abrigo. A Bíblia fala que Ele é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da tribulação. Ele nesta manhã está sendo para ti como um muro em volta, e Ele vai te manter livre da astúcia e da fúria do inimigo. Portanto, nesta manhã, querida, em nome de Jesus, ainda que Satanás esteja pelejando contra a tua vida sem dar trégua, o Senhor te dará vitória também sem dar trégua, para mostrar que na mesma proporção que o inimigo se levanta contra nós, o amor de Deus não falhará, a presença do Senhor não se levantará, Deus não nos deixará até que tenha cumprido na nossa vida cada uma das suas promessas. Eu creio que nesta manhã nada há de derribar a muralha de proteção que foi colocada em nossa volta para nos livrar da fúria e dos ataques do inimigo. Nesta manhã eu lhe digo, querido, Deus não nos disse que não nos livraria da tempestade, mas na tempestade Ele entraria com providência e nos daria livramento e vitória. É por isso que nesta manhã nós estamos aqui, porque Deus, o Senhor, nos preservará firmes, nos preservará fortes, nos guiará ilesos de toda fúria de Satanás. Ele há de nos preservar em todo o tempo, até que tenha cumprido a sua promessa. Então confia no Senhor de todo o teu coração, e Ele, de forma tremenda e maravilhosa, nos exaltará
exaltará, nos abençoará e nos fortalecerá na sua graça. Portanto, em nome de Jesus, nessa manhã, entrega o teu caminho ao Senhor e acredite, Ele tudo fará. Ele nesta manhã entrará na peleja por você, embraçará o escudo da sua guerra e Ele, em nome de Jesus, nos fará mais do que vencedores nessa peleja. Eu sei, querido, que os dias são maus. Eu sei que as pelejas que nós temos travado à igreja do Senhor não tem sido fácil. Mas o nosso Deus, Ele é digno de toda a nossa confiança. Então, em nome de Jesus, não confie no seu próprio entendimento. Lá em Provérbios 3, versículo 5, fala que não devemos colocar nossa confiança na nossa própria força, no nosso próprio entendimento. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Não se confie no seu próprio entendimento. É o Senhor, aleluia, que sabe o tamanho do fardo que nós estamos carregando. É Ele que tem somatizado a multidão de lágrimas que nós temos derramado nessas últimas horas. Então, em nome de Jesus, invista no Senhor a sua confiança. Ele é o Senhor realizador de sonhos. Ele é o Todo-Poderoso que nos ajuda em momentos que nós não podemos nada realizar. Eu creio que nesta manhã, o imenso amor de Deus, de forma maravilhosa e tremenda, há de fazer por nós aquilo que nós não podemos fazer. Eu creio que nesta manhã, a poderosa graça do Espírito Santo de Deus vencerá esses gigantes de adversidade que tem se levantado contra a tua vida para te entristecer e para te atribular. Nesta manhã eu vinha no meu carro e de repente eu abri ali o meu WhatsApp e tinha uma irmã. A irmã mandava lá de Recife uma mensagem para mim no livro de Jó, capítulo 15, versículo de número 2. E ela disse: porventura dará o sábio em resposta a ciência de vento? Irmão, essa palavra encheu meu coração e eu confesso que eu já li o livro de Jó 1 milhão de vezes, mas eu nunca tinha percebido esse versículo 2 na proporção que eu percebi hoje. E ele fala de novo: porventura dará o sábio em resposta ciência de vento? De maneira alguma. Encher-se-á a si mesmo de vento oriental? Menino, que palavra gloriosa. E essa palavra fala do poder da palavra, Porventura daria um homem sábio em resposta ciência de vento? Ou seja, algo que não tivesse proveito, algo que não tivesse substância, algo que não tivesse produção, algo que não tivesse, aleluia, uma resposta exata acerca daquilo que ele está falando. O tolo fala o que quer, mas o sábio, quando fala, ele fala de forma certa, bem direcionada, com alvos definidos. E ele diz aqui a outra parte: e encher-se a si mesmo de vento oriental, fala aqui de uma gravidez, ou seja, de uma gestação produzida pela palavra de sabedoria lançada. Algo tremendo. Deus, o Senhor, me fez ver esta palavra numa profundidade tão tremenda que eu disse: verdadeiramente, Senhor, temos que vigiar muito com o que nós falamos se nós somos sábios. O sábio não é aquele que fala o que pensa, mas aquele que pensa em tudo o que fala, porque a palavra tem poder e a palavra vai gerar. Então, em nome de Jesus, nessa manhã, vamos ficar na dependência do Senhor, que Ele há de manifestar o seu braço, Ele há de banir o nosso sofrimento, Ele há de nos inspirar em meio a esta peleja, Ele há de nos recuperar em meio a essa deteriorização de pelejas que nós temos enfrentado. Satanás tem se levantado para nos acusar em secreto, mas o Deus Todo-Poderoso, Ele abate toda a fúria de Satanás e Ele cega o inimigo no campo de batalha, para que ele não venha nos tocar, para que ele não venha nos impedir de crescer. Eu creio que o Senhor, que é o nosso árbitro, eu creio que o Senhor, que é a nossa fortaleza, Ele há de te restituir tudo que você perdeu. Mantenha a sua esperança viva no Senhor, dependa dEle, e Ele, de forma toda especial e tremenda, vai virar o jogo da tua história pelo fato de tu teres confiado nele, neste Deus que é poderoso, que nos dá estratégia de combate, que peleja por nós as nossas guerras. E eu estou, queridos, esperando aí algo de Deus que eu sozinha jamais poderia fazer. É por isso que nesta manhã eu convido você a confiar no Senhor. Ele há de mostrar para ti a tua misericórdia. Então Deus terá misericórdia de ti, diz o Senhor, e te redimirá, e não permitirá que você desça a sepultura, porque Ele é o teu resgate. Jó 33,
24. É por isso, querido, que nesta manhã eu não abro mão do Senhor. Confiarei na misericórdia dele, ele nos redimirá da cova. Ele é o nosso resgate, ele é o nosso ajudador, ele é a nossa chave de providência em meio às nossas lutas. É por isso que eu lhe digo, Deus, o Senhor, ele mudará a tua sorte e vai quebrar o teu cativeiro. Não me pergunte como Deus vai fazer. Nesta manhã não é de competência minha e nem de competência sua saber como Deus vai trabalhar. Ele vai responder e pronto. A maneira que ele responder certamente é aquilo que nós precisamos, porque Deus não vê as coisas como nós enxergamos. Ele vai entrar com a providência e vai à nossa frente em meio a esta batalha para mostrar que ele é Deus. Ele é Deus. Ele é Senhor. Ele nos ajuda. Ele é o nosso pastor amado. A Bíblia fala que ele é o pastor amado, que ele é o ajudador da igreja. Ele não nos desampara. É por isso que nesta manhã nós estamos aqui em nome de Jesus, em mais um dia de campanha, em mais um dia de oração, em mais um dia de busca. Por que, pastora Ivna, que nós insistimos? Porque até que ele venha, nós não desistiremos. Até que ele volte, nós não pararemos. Deus sabe a melhor forma de trabalhar, a melhor forma de agir para nos dar vitória na nossa caminhada. Então, em nome de Jesus, siga em frente. O Senhor, ele há de nos coroar no final desta peleja, manifestando em nós a sua glória pelo poder dos seus milagres. Oh, glória a Deus. Agradeça, exalte, deleita-te também no Senhor e ele satisfará o desejo do vosso coração. É manhã de libertação, é manhã de vitória, é manhã de crescimento, é manhã de plenitude, é manhã de bênção. Nesta manhã, se nós estamos aí nas encostas do Monte Piairote, em frente ao mar de Migdol, vamos crer que em nome de Jesus, aquele que outrora surpreendeu, aleluia, o seu povo abrindo o mar e fazendo-os passar pé seco até o outro lado, eu creio que nesta manhã nós seremos surpreendidos, não pela fúria das tempestades que estão em nossa volta, mas do vento que vai soprar, para que esse mar se abra, para que o nosso avião decole, para que o nome do Senhor seja glorificado. Às vezes a gente não entende a fúria do vento, mas é Deus, o Senhor, soprando para que o nosso avião decole. Às vezes nós não entendemos a fúria do vento, mas é Deus, o Senhor, aleluia, com a sua chave, abrindo, o que navassudecaia, esse mar que está na tua frente. Contempla, decomanávia, sudequévia, Deus nesta manhã de forma tremenda, abrindo este mar da tua vida. Alegra-te no Senhor, glorifica o nome desse Deus, porque de forma maravilhosa e tremenda e especial, Ele está fazendo por você aquilo que tu não pode fazer. Banqueteia-se, meu querido, nesta manhã, com este Deus que é todo poderoso. Porventura não é Ele que transforma a tua peleja no desespero, quando tu está entediado, com seu coração cheio de fadiga devido às lutas que tu tem passado. É Ele que entra com providência e submete o teu inimigo debaixo do teu pé e de forma perfeita e maravilhosa te exalta, porque na verdade tu não caiu ainda, tu não chutou o balde, não foi embora daí, porque tu é um crente blindado, rapaz. Tu é cheio da glória de Deus, é a presença de Deus na tua vida que te conduz vitoriosamente. Deus nessa manda te dizer, quem está no comando da tua vida sou eu. Por isso que tu ainda não saiu daí, porque eu que te protejo, sou eu que te livra, sou eu que passo contigo pelos vales escuros, porque eu, Senhor, te dei autoridade até para tu enxergar em meio à escuridão. Portanto, nesta manhã, não desista, o Senhor vai te arrancar daí na hora certa, e se não for para arrancar daí, Ele vai arrancar quem não presta, e tu contemplará aquele que te ameaça, aquele que para ti é uma perseguição medonha. Ele já está encurralado e angustiado, porque não suporta nem te ver, porque sobre ti repousa a glória do Espírito de Deus. Tu é repudiado, tu não é querido aí, tu é uma pessoa que às vezes pessoas te repulsam, tem nojo de ti. Eita, Jesus, mas não se preocupa não, filho, há um Deus que te ama, há um Deus que te ama, há um Deus que te ama, e eu creio que nesta manhã, Ele de forma tremenda e maravilhosa, Ele entrará com providência na nossa vida, e Ele vai nos dar vitória, porque Ele já venceu.
Ele já venceu. Ele vai nos dar porque Ele já venceu. A gente não pode dar aquilo que a gente não tem. Então Jesus Cristo tem vitória para dar, porque Ele já é um vencedor. Então, em nome de Jesus, se alegre. Deus, o Senhor, está conosco. O nosso futuro glorioso está na mão dEle. É Ele quem vai nos fazer vencer essa medonha tribulação. Portanto, nesta manhã, glorifica o nome do Senhor. Ele é fiel, realizador de problemas. Ele tem algo aí tão grande, uma façanha tão especial, que quando tu menos esperar, tu contemplará Deus, o Senhor, de forma maravilhosa e tremenda, entrando com a providência e manifestando assim o poder do seu braço. E aquilo que para ti era insolúvel, perdido, para Ele vai ser, em nome de Jesus, um instrumento de milagre que Ele se utilizará para cantar o hino da tua vitória. Portanto, em nome de Jesus, exalte ao nosso Deus. Ele em todo tempo, o tempo todo, está aí de mãos estendidas. Aleluia, para curar a tua ferida, para restaurar a tua família, para fortalecer o teu coração, para te conduzir vitoriosamente quando tu já não tem mais nenhuma motivação para caminhar. Meu filho, diante de uma tomografia negativa, diante de uma biópsia negativa, só caminha quem tem Jesus no coração. Diante de um resultado negativo de um problema, nós ficamos meio que tombados e bombardeados, mas nessa manhã, a garantia, o nosso penhor se chama Jesus Cristo. Ele é Deus de vivo e não de morto. Ele é galardoador do seu povo e fará grandes festas, aleluia, para que nós venhamos falar dos feitos extraordinários da sua misericórdia. Servimos a um Deus inerrante, a um Deus precioso, a um Deus eterno, a um Deus bendito, a um Deus grande, a um Deus poderoso. Ele nesta manhã tem o código da tua vitória. Ele conhece, aleluia, de forma tremenda e especial o caminho do teu milagre. Por isso, nesta manhã, creia, tu é carvalho de justiça plantado na criação de Deus. E eu creio que nesta manhã, Ele de forma maravilhosa e tremenda, Ele nos coordenará, Ele nos exaltará, Ele nos conduzirá até o ponto daquilo que Ele planejou e estabeleceu para a nossa vida. Portanto, nesta manhã, levanta-te no teu vale de Jaboque, valente. Levanta-te, porque Deus, o Senhor, de forma tremenda, Ele vai mudar o teu nome, vai te dar um sobrenome novo, vai te mudar de cidade, e aqueles que te chamavam de enganador, suplantador, terão que te chamar o Israel de Deus. Alamanchodecaia. Deus te deu um novo nome, uma nova vida, um novo futuro, um novo tempo. Seja perseverante, porque o amor de Deus, aleluia, não desistirá de você, e de forma sobrenatural fará maravilhas na tua vida, e tu glorificarás o Deus da tua salvação. Espírito Santo de Deus, é na tua presença que nós estamos nessa manhã, e eu quero te louvar pela tua fidelidade, te louvar pelo teu imenso amor, te louvar pela tua graça. Oh meu Deus, oh meu Jesus, não tem sido fácil, mas nós estamos aqui porque o nosso Deus é vencedor, o nosso Deus é vitorioso, o nosso Deus é abençoador, o nosso Deus faz, o nosso Deus cria, o nosso Deus abastece, o nosso Deus enriquece, o nosso Deus nos ajuda, o nosso Deus não nos atrapalha, o nosso Deus não retrocede, o nosso Deus autoriza, o nosso Deus capacita, o nosso Deus nos surpreende, o nosso Deus nos supera. E eu creio que nesta manhã, Senhor, teremos em nome de Jesus superadas as nossas fraquezas, as nossas dores, porque Tu nos dará recursos para isso. Tu arrancará de nós essa moleta e vai nos dar pernas novas, porque os que esperam no Senhor caminharão e não se cansarão. Ei, receba pernas novas. Temos uma grande jornada pela frente, e eu creio que as vitórias de Deus são crescentes, superlativas para a nossa vida, superabundantes. Portanto, nesta manhã, igreja amada, inflamada pelo poder de Deus, levante-se nesta manhã. Tu és agente influenciador de vitória. E eu creio que nesta manhã, Deus de forma tremenda quer refletir em você a sua glória, para aqueles que estão doentes e quebrados possam olhar para ti e dizer: que história é essa que eu vou ficar aqui tombado? Eu vou me levantar, e eu vou alcançar, e eu vou cantar o hino da minha vitória. Creia, meu querido, um novo dia, um novo tempo, um novo momento está chegando na minha vida e na sua vida, porque só o Senhor é Deus. Que Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e graças a Deus. Ivna Medeiros é bênção. Está no ar o Palavra Profética. Palavra Profética com a pastora Ivna Medeiros.